Um crime ambiental sem precedente na história do país, que impactou a costa marítima brasileira em 2019, o derramamento do petróleo cru, sem origem identificada a princípio, atingiu centenas de localidades, afetou cerca de 14 unidades de conservação federais, matando animais e impactando gravemente povos e comunidades tradicionais que vivem da pesca no litoral do Nordeste e do Sudeste brasileiro. Na região da Resex de Canavieiras, estando ciente da situação do espalhamento do petróleo pelo estado da Bahia, pescadores e pescadoras, sociedade civil, cidadãos comuns e o ICMBio elaboraram um plano de ação para a contenção do petróleo e consolidaram o movimento SOS Mangue Mar de Canes, impulsionando ações de conscientização, arrecadação de materiais de limpeza e alimentação, para a atuação voluntária nas praias e comunidades costeiras de Canavieiras, Una e Belmonte. Desde a chegada do petróleo, no dia 25 de outubro de 2019, em Una, em Canavieiras, o SOS Mangue Mar de Canes atuou diuturnamente nas diversas frentes de ação. O grupo foi fortalecido com o apoio de brigadistas do ICMBio e toda a rede de parceiros, as ONGs, os pesquisadores, universidades, empresas e o comércio local, todos na defesa do litoral, mangues, praias e estuário da nossa região da Resex. O intenso monitoramento, a incansável atividade de limpeza das praias e a contenção do óleo antes de atingir os manguezais resultou na coleta de cerca de 35 toneladas de petróleo que chegou na costa da nossa unidade de conservação. Mas e agora? Como estariam o pescado e mariscos dessa região? Diante da dimensão do impacto e da relevância à qualidade ambiental dos mares e estuário para cerca de 3.000 famílias da UC, a Resex Canavieiras, que vivem destes ecossistemas e de seus pescados como caranguejos, aratus, siris e diversas espécies de peixes, o SOS Mangue Mar Canes, em articulação com a Bahia Pesca e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, realizou a coleta de amostra de pescados, mariscos e sedimentos para analisar o grau de contaminação por derivado do petróleo que conseguiu chegar à nossa região. Mas, pelas limitações orçamentárias, as coletas da Bahia Pesca mostraram-se insuficientes e delas nada pudemos concluir. Por sua vez, a parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, junto ao seu Núcleo de Estudos em Manguezais e ao seu Laboratório de Geoquímica Orgânica Marinha, permitiu um maior número de coletas de amostras de diversos pescados e sedimentos das localidades da Reserva Extrativista de Canavieiras. As análises dessas amostras deveriam responder se os valores dos chamados HPAs comprometiam ou não o consumo dos famosos pescados da Resex. A divulgação de seus resultados ocorreria em um seminário em março de 2020, mas a pandemia do novo coronavírus nos fez mudar de planos. Então, o SOS Mangue Mar de Canes resolveu organizar uma entrevista virtual para a divulgação da pesquisa e de seus resultados. Os entrevistados são os professores responsáveis pela pesquisa. Dr. Mário Soares, oceanógrafo, professor e pesquisador da UERJ, especialista em ecologia de manguezais e coordenador do Núcleo de Estudos em Manguezais, o NEMA. E a doutora Cláudia Hamher, que é oceanógrafa, professora e pesquisadora da UERJ, especialista em contaminação por petróleo e coordenadora adjunto do Laboratório de Geoquímica Orgânica Marinha, o LAGOM. Confiram a seguir eles nos contando como foi o processo da pesquisa, a coleta, a participação comunitária, como se deram as parcerias e como foi possível a realização de uma ciência cidadã. Assim, além dessa experiência, né, de como uma colisão, né, sociedade, ciência e poder público, né, tem algumas lições que a gente tem que tirar desses momentos de crise, né,
E, por exemplo, em momentos, às vezes, que a gente não tem o apoio oficial adequado, como a gente deveria ter em algumas emergências, é que é possível realmente, cada um com a sua expertise, cada um com a sua capacidade, cada um com seus recursos, a gente enfrentar. Isso ficou muito claro, não só em Canavieiras, mas em todo o Nordeste, ou seja, quando a gente viu a quantidade de comunidades que arregaçaram as mangas e foram enfrentar a emergência, né, que se sentiram, mas foram enfrentar a emergência. Eu não vi nenhum estudo com a dimensão que a gente fez em Canavieiras, né? Tanto em relação ao número de amostras quanto ao número de réplicas, a questão desse cuidado, né, de você colocar, né, em conjunto os conhecimentos da unidade de conservação, conhecimento tradicional dos pescadores e extrativistas, junto com a universidade. Assim, o único exemplo que eu conheço, pelo menos, foi em Canavieiras. Realmente não vi nada igual na ocasião, né? Como funcionou bem, né, essa inter-relação entre esses saberes, né, científico, tradicional, e junto com os gestores da unidade de conservação, né? Então, é destacar mais uma vez, né, a importância da presença das unidades de conservação no litoral, que fazem com que a gente consiga realmente fazer um trabalho com significado, né, ambiental e até mesmo social, né, no momento do acidente como ocorreu. Vamos então à entrevista e aos resultados da pesquisa. Aproveitem. Olá, sou Tatiana, analista ambiental do ICMBio. Vamos aqui conversar sobre uma pesquisa realizada na Resex de Canavieiras, que tem relação com o aparecimento de óleo na costa brasileira no final de 2019. Mário e Cláudia, sejam bem-vindos. Eu agradeço a presença, a disponibilidade de vocês. Qual a importância de saber se existem resíduos de óleos nos pescados da Resex Canavieiras? A gente poder determinar com segurança a possibilidade desse pescado continuar sendo explorado, né? Ou seja, tanto para o consumo quanto para a comercialização, ou seja, o consumo tanto da comunidade extrativista de Canavieiras, mas também o modo de vida deles. Eles dependem da extração desses recursos e da sua comercialização. Então, para a gente ter segurança de que existe um produto que está sendo explorado e comercializado, está apto para consumo, né? E dessa forma poder garantir a manutenção do modo de vida desses pescadores, desses extrativistas, né? E quais foram os resultados da pesquisa? Temos boas ou más notícias? Felizmente, né, a gente analisou 72 amostras de diversos organismos lá em Canavieiras, e todas as amostras tiveram concentrações bastante baixas desses compostos, tá? Então, eles estavam com nível seguro para consumo e para comercialização. Então, a gente não tem, das 72 amostras, nenhuma amostra apresentou concentração superior, né, ao que a gente poderia considerar como segura para consumo e comercialização. Então, o que a gente pode dizer é que, como a professora Cláudia falou, as análises feitas naquele momento, daquela amostragem, demonstram que não existiria risco algum de consumo daqueles produtos, né? Sejam moluscos, sejam crustáceos, né? Caranguejos, siris, sejam peixes, ou seja, pescado de uma forma geral. Então, não haveria motivos para se suspender a atividade desses pescadores e extrativistas em termos de consumo e em termos de comercialização desse pescado. Mas tem que ficar muito claro que isso diz respeito àquele momento que foi feita a análise. Foi feito exatamente no pico da contaminação, quando existia uma mancha de óleo chegando com maior intensidade, com maior frequência naquela região. Então, nesse momento, a gente não detectou nenhum comprometimento da qualidade do pescado. Como que vocês podem identificar se os pescados estão ou não contaminados?
Entre esses HPAs, existem alguns que são considerados mais tóxicos, né? Então, em geral, as normas internacionais levam em consideração esses compostos mais tóxicos. Então, após as análises, a gente determinou a concentração desses compostos e a gente, vamos dizer, comparou o que a gente achou com aqueles valores limites preconizados por essas normas. E as concentrações que a gente obteve para todos os organismos lá da RESEC foram, a maior concentração, para você ter uma ideia, foi 6 vezes inferior a esse limite, que seria um limite que não estaria mais seguro para você consumir esse organismo. Pode dizer para a gente que problemas peixes e mariscos contaminados podem causar à saúde humana e ao meio ambiente? Uma vez que você ingere algum produto que esteja contaminado por esses compostos, a gente pode vir a desenvolver, né, a médio prazo, um câncer, algum problema relacionado a essa ingestão, né? Então, os HPAs, eles são considerados poluentes prioritários pela Agência Americana de Proteção Ambiental, da EPA, tá? Então, são compostos que se considera no meio científico, que prioritariamente devem ser avaliados em termos de toxicidade no ambiente. Em termos de nível máximo que pode ser ingerido desses compostos, vai depender muito do produto e o quanto que aquela população se alimenta daquele produto, né? Então, a gente tem que fazer toda uma análise de risco, né, alimentar, para você saber qual é a concentração que daria alguma toxicidade para determinado grupo. Conta pra gente quais pescados e locais foram investigados na pesquisa? A gente fixou 6 lugares de coleta, sendo que 3 locais eram em ambiente estuarino e 3 na região do mar. Por que a gente escolheu esses locais? A gente escolheu esses locais baseado principalmente no local onde havia já a pesca, né, na região, né? Então, onde esses pescadores costumavam obter os seus produtos, a gente definiu como as áreas de coleta. Dessas áreas de coleta, a gente obteve 20 espécies de organismos, tá? Entre mariscos, crustáceos e peixes. E dessas 20 espécies, ao todo, foram 72 amostras, né? Que a gente fez, então, a análise dessas 72 amostras. Então, para ter uma ideia, que isso realmente é um desenho amostral bastante robusto, né? Porque a gente queria, na verdade, com esse resultado, dar uma resposta para o pescador, exatamente, eu posso ou não comercializar, eu posso ou não me alimentar desses organismos, né? A nossa preocupação era ter uma amostragem confiável, não apenas poucas amostras de poucos organismos, mas que a gente pudesse ter um número amostral com réplicas de todas as espécies que são consumidas e comercializadas. E, para isso, quem definiu quais espécies seriam analisadas foram os pescadores, foram as lideranças de canavieiras, os extrativistas. E quem definiu os locais onde a gente obteria essas amostras também foram os extrativistas. Porque para nós não interessava pegar a espécie em qualquer lugar. A gente queria ser o mais fiel possível de representar os locais onde essas espécies são realmente exploradas pelos extrativistas de canavieiras. Vocês tiveram apoio da comunidade ou de parceiros para realizar a pesquisa? Acho tão importante, pelo menos do meu ponto de vista, né, quanto às análises em si, foi o processo, né? A nossa preocupação desde o início não era uma preocupação meramente acadêmica, né, de pesquisadores querendo coletar material para fazer pesquisa e fazer suas publicações, mas foi realmente disponibilizar o recurso, tanto de equipamentos analítico e de pessoal e de expertise da universidade, né, que é uma universidade pública, para um momento de emergência social, né? Então, eu vejo assim que esse processo foi bastante interessante, que a gente pode dizer que foi feito realmente uma ciência cidadã, né? Ou seja, não foi uma análise feita, um planejamento feito simplesmente por cientistas.
foi uma construção feita com vários atores, com vários parceiros. Ou seja, a universidade, com a expertise, a capacidade de analisar e de interpretar os dados dessas análises, mas o planejamento todo, como a professora Cláudia já colocou, foi feito em parceria com os extrativistas e com os gestores da Resex Canavieiras. Então, esse planejamento, que é um planejamento que faz parte do planejamento da pesquisa, foi feito em conjunto, ou seja, por isso que eu digo que é uma ciência cidadã, ou seja, com a participação da comunidade e com a participação também dos analistas do ICMBio, os gestores da Reserva Extrativista de Canavieiras. Então, isso foi fundamental. E o que a UERJ fez, pensando na responsabilidade de uma universidade pública, foi simplesmente usar, ou seja, buscar junto dos parceiros recursos para garantir as análises, ou seja, valor de consumo. Foi isso. E junto com os pescadores, junto com o ICMBio, novamente conseguimos esses recursos para poder fazer a coleta, levar uma equipe para Canavieiras, trazer as amostras e realizar essas análises no Laboratório de Geoquímica Orgânica Marinha da UERJ. Então, isso também foi fundamental. E durante as amostragens, novamente, a parceria, que foi a parceria, ou seja, toda a logística de coleta foi cedida pelos extrativistas. As embarcações, combustível, tudo isso foi feito dessa forma. Então, acho que foi uma experiência, para mim, assim, o mais gratificante, o mais importante, foi que a gente pôde mostrar que existe um potencial muito grande de enfrentar crises como essa, com cada um contribuindo com a sua parceria, com a sua possibilidade. E os grandes parceiros nossos são as comunidades, pescadores e são as unidades de conservação. Então, é o que a gente costuma dizer, foi um encontro de saberes, né? Ou seja, nenhum mais valorizado do que o outro. Ou seja, os dois contribuindo, cada um com a sua expertise, cada um com a sua forma de saber, seja o saber tradicional, o saber popular, como também o saber acadêmico. Ou seja, eles se complementam, nenhum é mais importante do que o outro, né? Ficou claro nessa experiência. Vocês tiveram alguma dificuldade para fazer a pesquisa? É que, na verdade, assim, eu acho que talvez as dificuldades que a gente enfrentou são dificuldades talvez maiores, né? No trabalho, acho que o trabalho que a gente conseguiu fazer em Canavieiras foi um trabalho vitorioso, que realmente você juntar todas as esferas, como o Mário já falou, né? Num trabalho só, foi um prazer, né? Foi um trabalho que é o trabalho que a gente acredita, né? A ciência que a gente realmente acredita. A grande questão é que a gente não consegue replicar isso, porque falta uma liderança, falta um direcionamento quando acontece um acidente no nosso litoral, né? Seja ele pequeno ou seja ele enorme, como foi a questão do acidente no Nordeste, né? No óleo no Nordeste. Não posso falar em acidente, porque até hoje a gente ainda não sabe quem realmente causou, né, esse derramamento. Então, a gente tem dentro, né, do Brasil um plano de contingência, né, que a princípio deveria lidar com situações desse tipo, mas que infelizmente, né, nem em Canavieiras, nem em nenhum outro local da costa brasileira ele funcionou, né, ele não foi acionado. Então, acabou que a gente teve que buscar soluções, né, local a local, né, e isso aí, obviamente, se a gente pensar numa avaliação do derramamento como um todo, prejudica muito, né, a gente fazer uma avaliação nacional do que aconteceu e quais foram os reais danos desse acidente, né, no litoral do Nordeste. Então, acabou que a gente teve que buscar, né, quer dizer, as comunidades tiveram que buscar individualmente soluções para tentar diminuir o dano que esse acidente aconteceu, né? Tanto soluções, né, para analisar o pescado, que foi o nosso caso, que foi até uma solução vitoriosa, como até soluções para dar combate ao derramamento, né? Para tentar que o óleo não chegasse tanto aos locais mais sensíveis da costa, né? É importante a gente saber em cada lugar o que se é explorado, a quantidade que se é explorada, em que épocas isso é explorado, quantas pessoas são beneficiadas, quantas pessoas vivem daquilo. Se a gente ficar esperando e depender de algumas estatísticas ou algum monitoramento oficial, num momento desse de emergência,
o problema poderia ser muito maior. Vamos supor que a gente tivesse conseguido, até agora não se soube qual foi o culpado, se é que existe um culpado para esse derramamento de óleo, mas se em algum momento a gente entrasse num enfrentamento em termos de compensação, ou seja, a gente precisa dessas informações básicas. Ou seja, quantas pessoas foram prejudicadas, quantas famílias foram prejudicadas em Canavieiras e em outros lugares? E qual foi o tamanho desse prejuízo? Para elas poderem ser compensadas, né? A gente pensou que no médio prazo seria importante a gente ter uma noção da contaminação do pescado, né? Uma preocupação, na verdade, muito mais com as comunidades que vivem da pesca, né? Ou seja, que exploram o pescado tanto para subsistência como também para comercialização, e para a gente ter uma noção exata do que poderia ser feito. Ou seja, existia muita especulação de que não poderia se consumir o pescado sem se ter uma análise comprovada da qualidade do pescado. E também, por outro lado, existia uma pressão para se liberar o pescado. Então, a gente entendeu que ou uma ou outra seria uma responsabilidade muito grande se a gente não tivesse uma análise confiável, com um número de amostras confiável, para se poder ter uma noção da possibilidade de consumo e comercialização desse pescado. Ficou claro para a gente, foi assim, são várias frentes que têm que ser enfrentadas nesses momentos de emergência. A gente já viveu isso em outras ocasiões. Uma é buscar as causas da contaminação, a outra é enfrentar o processo de contaminação, que é a emergência imediata, mas a gente também tem que pensar, e foi esse exemplo de Canavieiras, pensar a médio e longo prazo. Ou seja, em algum momento essas pessoas seriam prejudicadas porque iria se parar de pescar, ia parar de comercializar. Então, essa foi a visão que a gente teve, ou seja, pensar que esse enfrentamento, um não exclui o outro. São várias coisas que ocorrem simultaneamente, também que ocorrem de forma encadeada, né? Então, isso é importante. Isso vale, e essa é uma lição que vale não só para os pescadores, essa é uma lição que vale para todos os setores que dependem do litoral. Ou seja, a gente viu isso, para o turismo, são os restaurantes, ou seja, as atividades de recreação, lazer, todas essas são prejudicadas. A gente está lutando pelos nossos direitos e nossa